Você já se sentiu completamente cercado por problemas que vêm de todos os lados ao mesmo tempo? A história do rei Josafá começa com uma notícia aterradora, que abalou os alicerces de Judá. 3 nações poderosas, os Moabitas, os Amonitas e os Meunitas, formaram uma coalizão gigante para destruir Jerusalém. Eles não estavam apenas vindo, eles já estavam perto. Em En-Gedi, a poucos quilômetros de distância, era uma multidão tão vasta que, humanamente falando, a derrota de Judá era uma questão de horas. O texto bíblico diz que Josafá teve medo. O medo é uma reação natural diante de uma ameaça real. Mas a diferença está no que você faz com esse medo. Josafá não tentou contratar mercenários, nem buscou alianças políticas de última hora. Ele fez algo que parece contraintuitivo para um general. Ele apregoou um jejum em todo o Judá e convocou o povo para buscar ao Senhor. A cena era de uma humildade extrema. Homens, mulheres e até crianças pequenas estavam todos em pé diante do templo, em silêncio e temor. Josafá, no meio do pátio, levantou a voz em uma oração que deveria ser o nosso modelo para qualquer crise. Ele começou lembrando quem Deus é, sua soberania sobre as nações e seus livramentos passados. Ele não focou no tamanho do problema, mas no tamanho do seu Deus. A oração de Josafá termina com a confissão mais poderosa de um líder: Nosso Deus, porventura, não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Essa é a primeira e mais profunda lição. A vitória começa quando você admite que não tem forças, mas que seu foco está totalmente no alto. Enquanto todo o povo aguardava em silêncio, o Espírito do Senhor veio sobre um jovem levita chamado Jaaziel. Ele trouxe a resposta que mudaria o destino daquela guerra. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Não tereis que pelejar nesta batalha. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Imagine o alívio e o choque. O exército deveria descer ao campo de batalha, mas Deus garantiu que eles não precisariam desembainhar uma única espada para vencer. A guerra já estava ganha no mundo espiritual. No dia seguinte, de madrugada, o povo saiu para o deserto de Tecoa. Mas Josafá, inspirado pela palavra de Deus, fez algo que desafia toda a lógica militar da história humana. Ele não colocou seus melhores arqueiros ou seus carros de guerra na linha de frente. Ele designou cantores para que fossem adiante do exército. Imagine a confusão dos soldados inimigos ao verem, em vez de escudos e lanças, homens vestidos de linho fino, louvando e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Aqui está o segredo sobrenatural. A Bíblia registra que, no momento em que começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos. Os Moabitas e Amonitas se voltaram contra os habitantes do Monte Seir para os destruir, e depois de terem acabado com eles, começaram a destruir-se uns aos outros. Enquanto o louvor subia, o caos se instalava no acampamento inimigo. Deus usou a própria confusão e o ódio do adversário para aniquilá-lo. Quando os homens de Judá chegaram ao alto, que olha para o deserto, e olharam para onde deveria estar o exército inimigo, viram apenas corpos estendidos por terra. Ninguém havia escapado. O exército que veio para aniquilar Israel foi aniquilado pelo próprio Deus. O resultado da vitória foi tão esmagador que Josafá e seu povo levaram 3 dias apenas para saquear os despojos. Havia tantas pedras preciosas, joias e objetos de valor que eles não conseguiram carregar tudo de uma vez. O lugar do que seria um massacre tornou-se o Vale de Beraca, que significa Vale da Bênção. Eles entraram em Jerusalém com alegria, ao som de alaúdes, harpas e trombetas, indo direto para a casa do Senhor. A lição final para a sua vida é transformadora. O seu louvor no meio da crise é a arma mais poderosa do seu arsenal. Quando você decide louvar,
antes de ver a vitória. Você está declarando que confia na palavra de Deus acima da evidência do problema. Pare de tentar lutar batalhas que pertencem a Deus. Coloque o seu louvor na linha de frente. Mantenha seus olhos postos no Senhor e prepare-se para passar dias colhendo os despojos no seu vale da bênção. O seu inimigo cairá sozinho enquanto você adora. Tox. Nos comentários, qual é a grande multidão de problemas que você entrega para Deus hoje, através do seu louvor?